pessoal, sejam bem-vindos ao Costura Play. Hoje estamos no terceiro e último dia do workshop Costura com Detalhe. No primeiro dia, confeccionamos um top cropped, onde usamos duas técnicas muito importantes para quem está iniciando na costura, a bainha de lenço e a costura francesa. Já na segunda aula, mostramos o passo a passo da confecção de uma calça saia. Usamos duas técnicas, que foi a barrinha dobrada e o ponto zigue-zague da máquina de costura. E hoje estamos em um cenário novo e mudamos o posicionamento das câmeras, tudo isso para que você entenda a costura de forma prática e simples. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre tecidos, sobre materiais e aviamentos que a gente usa na costura. E se você tem máquina de costura e não sabe colocar a linha, nós vamos te mostrar o passo a passo completo também. E se você não tem máquina, mas quer fazer suas roupas à mão apenas com linha e agulha, nós vamos te mostrar como fazer isso também. Então agora, confira o vídeo. Bom pessoal, e antes de começar a aula, já quero te agradecer pelos comentários, pela interação durante os outros vídeos. Eu espero que você esteja gostando, esteja entendendo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. E se você tiver ideias de temas para futuros workshops, já deixa aqui pra gente também, tá bom? Então a primeira dúvida frequente de quem está iniciando na costura é sobre tecidos. Nós temos a malha, que é um tecido que estica bastante, e o tecido plano. E aí fica aquela dúvida, qual a diferença desses dois? A malha, basicamente a diferença principal dela é que ela estica bastante e com isso ela é mais maleável. A malha normalmente é usada em roupas esportivas, em moda praia, em roupas de streetwear, que normalmente é usada no moletom, em calça jogging, por exemplo. Também é usada em camisa gola polo ou também nas nossas famosas camisetas do dia a dia. O principal diferencial dela em relação ao tecido é o entrelaçamento dos fios. Na malha, os fios eles são feitos na horizontal, então com isso ele fica mais maleável, estica mais, então a malha acaba sendo mais confortável para o nosso dia a dia. Já o tecido plano, que é esse daqui é uma tricoline, por exemplo. A diferença dele é no entrelaçamento, justamente porque aqui as linhas da trama do tecido, elas são na horizontal e na vertical. Então tem a trama do tecido e o urdume do tecido. Então eles são feitos na horizontal e na vertical. E aí com isso ele não consegue ter tanta elasticidade. Mas normalmente o tecido plano é mais usado nas nossas roupas mais sofisticadas e as possibilidades de usar um tecido plano são infinitas, tanto para moda casual, para roupas de festa, noiva, alfaiataria. Tecido plano é tudo aquilo que não é malha, basicamente, né? E agora eu vou mostrar o nosso kit de costura. Toda costureira, na hora da produção das roupas, basicamente precisa desse kitzinho que ajuda tanto na parte da modelagem, na parte da costura, enfim, a gente usa em todo o processo de produção da nossa roupa. O primeiro item que a gente costuma usar é a fita métrica. A fita métrica é o que não pode faltar basicamente para uma costureira, né? A gente usa o tempo todo. Na modelagem eu também uso bastante régua. Essa régua, por exemplo, é uma régua de patchwork. Patchwork é uma modalidade da parte da costura, onde a gente vai trabalhando com retalhos de tecidos, né? Então ela é uma régua própria de patchwork, mas também ajuda bastante na hora de fazer a modelagem também, eu gosto bastante. Mas uma fita métrica é super útil, é possível fazer modelagem usando a fita métrica e também a gente usa sempre para tirar as medidas, né? Isso aqui é tradicional de uma boa costureira. O próximo item de uma costureira também são tesouras. Tesouras, o primeiro passo que você sempre tem que lembrar é de ter uma tesoura própria de papel e uma tesoura própria de tecido. Jamais use a sua tesoura de tecido em papel, porque assim ela vai cegando mais rápido. E eu não sei se você aí já testou cortar um tecido, mas cortar um tecido com a tesoura cega é horrível. Então sempre tem uma tesoura só para papel, para cortar as suas modelagens, enfim, só papel, e outra só para tecido, porque a de tecido a gente precisa que ela seja muito afiada. Também, que serve para cortar tecido, a gente tem uma tesoura de picô, de picotária, que é essa daqui. Ela faz esse efeito
que fica esses triângulozinhos, que é justamente para ajudar para o seu tecido não desfiar. Dependendo do tecido, a gente nem usa o overlock, porque a função do overlock, tem ponto de overlock ou do ponto de chuleio, é para justamente o seu tecido não ficar desfiando. Mas com a tesoura de picô também ajuda bastante. Às vezes, dependendo do tecido, a gente nem faz o overlock e usa apenas essa tesoura de picotar. E ela também deixa o efeito super bonitinho, né? É super legal. Também a gente costuma ter também uma tesoura pequenininha. Uma tesoura pequenininha que é para você deixar do lado da máquina. Durante a costura, a gente sempre precisa ir cortando aquelas pontas de linha e essa daqui normalmente é muito grande, então é mais fácil ter uma tesoura pequenininha que ajuda. Inclusive, a barrinha de lenço que a gente fez na primeira aula, na hora de cortar aquela partezinha de sobra da barrinha de lenço, é bom que seja uma tesoura pequena, porque fica mais fácil de encaixar e não cortar mais do que o necessário no seu tecido. Então é bom ter uma tesoura pequenininha também. Bom, e outra opção que você pode usar também na hora de cortar o seu tecido é esse cortador que ele vem com uma laminazinhas. Mas para usar esse tipo de cortador, você precisa ter uma base de corte, que é igual essa daqui que eu tenho, mas ela é um material próprio para você estar trabalhando com esse cortador, porque ela meio que vai se auto-regenerando. Por exemplo, eu vou cortar esse tecido. E é só firmar, é como se fosse um estilete. E ele corta facilmente. Assim. Só que eu não uso isso em tudo, depende, porque isso aqui a gente só consegue usar isso usando justamente essa mesinha de corte, porque senão ela pode cortar o que está abaixo. Então se tiver algum tecido, alguma toalhinha de mesa, então vai cortar. Então tem que ter muito cuidado. Normalmente a gente usa isso aqui no patchwork. Na costura do dia a dia de roupas, essas coisas, normalmente a gente trabalha mais com a tesoura. Mas é legal também, se você quiser ter um desse, dá pra usar, tem muitas possibilidades também. O próximo item importante são as linhas. A gente tem linha normal, que são as linhas de algodão, a linha de pés-ponto e também essa linha normal. E também o fio. O fio é um material diferente, que tem um pouquinho de elasticidade. Normalmente usa em roupas que trabalham com malha, que tem mais elasticidade. Então normalmente a gente usa o fio em máquinas de overlock ou na galoneira. Nessa máquina normal, a gente não costuma usar essa linha aqui, que é o fio, no caso. Na máquina normal e nas costuras normais, a gente usa linha de algodão, que no caso são essas duas. Tem tubinhos e tem ela maiorzinha também. Se você está iniciando na costura, é bom que você tenha sempre uma branca e uma preta dessas grandinhas, porque a gente usa bastante. E já essa outra aqui, ela é uma linha de pés-ponto. Vou tentar mostrar aqui. Ela é um pouquinho mais grossa. A linha de pés-ponto, ela é usada justamente para fazer o pés-ponto, que é uma linha que aparece mais. Então, em calça jeans, por exemplo, em tecidos que são grossos, normalmente a gente passa uma linha por fora, que no caso, essa é a linha de pés-ponto, que ela é mais grossa do que essa linha normal aqui. O outro item do nosso kit de costura é uma agulha. Normalmente, a gente usa uma agulha mais fininha, essa daqui é um pouquinho mais grossa. Normalmente a gente usa a agulha número 8 para costuras de mão. O outro item que a gente usa o tempo todo na costura são os famosos alfinetes. A gente usa o tempo todo, porém tem aqueles que não são muito bons e aqueles que são melhores. Eu vou mostrar para vocês esse daqui, por exemplo. Ele é um alfinete que ele não tem uma cabecinha de vidro. Vou tentar mostrar aqui. Ele não tem a cabecinha de vidro, mas a ponta dele é fininha. Então esses daqui são legais porque a ponta é fina, então é mais fácil de colocar nos tecidos, principalmente tecidos finos. Então é muito bom por conta disso. Porém, ele não tem a cabecinha de vidro. Então, às vezes, se você for colocar muitos alfinetes e se seu tecido for grosso, vai machucando a mão. Então, o alfinete que eu mais gosto de usar é esses daqui que são... Eita, peguei um pouco. Esses daqui que são fininhos, mas ele tem uma cabecinha, que no caso facilita para você usar em qualquer tipo de roupa, em qualquer tecido. O próximo item é a carretilha. A carretilha é essa ferramenta aqui que parece um cortadorzinho de pizza.
a gente usa ela juntamente com o carbono. O carbono é essa folha aqui, que normalmente muita gente conhece. O carbono é de papel, mas esse daqui é específico para tecido, então ele é encontrado em armarinhos mesmo, tá? Ele tem um ladozinho que é mais brilhoso e que tem tipo uma colinha. Ele fica um pouco grudento um lado e o outro lado é mais lisinho, e não tem cor. Carbono a gente encontra de várias cores, branco, bege, verde, vermelho, azul, preto, amarelo, mas normalmente a gente só usa o bege ou o branco, porque esses de cores fortes como o preto, o vermelho, o azul, o verde, a cor dele é tão forte que tem risco de manchar a sua roupa, então a gente não indica usar ele. Normalmente a gente só usa esses de tons mais clarinhos, porque assim não tem risco de manchar a sua roupa, tá bom? Para usar o carbono, eu peguei esse moldezinho aqui de exemplo, pequenininho. Vou colocar ele nesse tecido primeiro. Só para mostrar como usa. Nas nossas primeiras peças que a gente fez, que foi o top cropped e a calça saia, a gente não usou o carbono nem a carretilha, porque o molde já estava exato com sobra de tecido para as costuras. Mas quando você vai fazer um molde que está na medida exata e não está com sobra de costura, você encaixa o molde no tecido e vai usar o alfinete para encaixar o seu tecido certinho no molde. E aí, nessa partezinha aqui, eu inclusive vou cortar esse daqui para mostrar para vocês, com a fita métrica, a gente marca de acordo com a sua roupa. Nesse caso aqui, é como se fosse uma blusinha, então você vai usar com o giz e a fita métrica, marcando todos os lugares onde você vai cortar. Normalmente em blusas, em vestidos, nessa parte de decote, ombros e cava, a gente deixa com 1 centímetro. No caso, aqui é o decote, aqui é o ombro e aqui é a cava. A gente costuma deixar com 1 centímetro. É claro que isso vai variar um pouco do seu modelo, mas se for um modelo muito específico, às vezes essas medidas podem se alterar. Mas normalmente decote, ombro e cava a gente deixa com 1 centímetro para a costura. Já nas laterais varia um pouquinho mais. Normalmente a gente deixa 2 centímetros, dependendo da sua blusa a gente pode deixar 3 também, dependendo ali do seu modelo específico, né? Mas nesse caso aqui vou marcar com 2 centímetros. Assim. Já na parte de baixo, varia um pouquinho do que você está fazendo também. Então, normalmente a gente deixa 3 centímetros para ter possibilidade de fazer uma barrinha maior, mas se for, por exemplo, uma bainha de lenço, a gente só deixa 1 centímetro. Se for uma barrinha dobrada 2 vezes, então assim, tudo vai variar. Normalmente, a gente deixa com 3 centímetros se for uma barrinha normal. E eu ainda nem tinha chegado na parte do giz. O giz é esse item que a gente usa para marcar o tecido. Tem outras possibilidades também. Esse giz é um giz próprio de tecido, mas existem também essas canetas que elas também são de tecido, mas são canetas específicas apenas para essa parte de marcar e depois sai do tecido. Essa canetinha aqui, por exemplo, é uma caneta que a gente marca no tecido. Eu não sei se vai dar pra ver porque ela é rosa e o tecido é azul. Mas ela é uma caneta que a gente usa no tecido e é só passar o ferro que ela some a marcação. Já essa outra daqui, ela também é uma caneta de tecido, mas essa daqui ela some na hora de lavar. Existem outros tipos de caneta de tecido também, por exemplo, essa. Mas essa caneta aqui é uma caneta permanente de tecido, então se usar ela vai ficar marcado o seu tecido. Normalmente a gente usa ela apenas para
customização de roupas, em camisetas, em tênis, a gente usa bastante para desenhar. Porém, ela é permanente, então essa daqui não serve para o caso de usar aqui na hora de cortar o seu tecido, para não ter risco de você marcar errado e ficar o seu tecido manchado para sempre. Então, na hora de marcar o tecido, ou a gente usa um giz próprio de tecido, ou essas canetinhas que somem com ferro, ou na hora de lavar. Tem outras opções também, que são outros modelos de giz de tecido, lápis de tecido, então tem essas outras possibilidades. Você só tem que ficar atento se é um tipo de giz que vai sumir da sua roupa depois, tá? Agora, na hora de cortar, você corta exatamente no lugar onde você marcou com o giz. E aqui a gente já lembra, algo que foi falado na segunda aula também, é que sempre deixe o seu tecido baixo. Não pode ficar levantando muito tecido, senão sai tudo do lugar e o seu tecido fica todo picotado. Então sempre mantenha o tecido baixo e a tesoura baixa também. Pronto! Então aqui eu coloquei um exemplo de molde que você possa fazer na sua casa. Então, depois você coloca o molde no seu tecido, que a gente usa o carbono e a carretilha. O carbono, então, a gente usa por esse lado, que é mais pegajoso, que é mais brilhosinho. Vou encaixar aqui. E com a carretilha, esse ladozinho dele que é cheio de pontinhas, que a gente vai colocar assim e ir passando. Por que a gente faz isso? Porque com a carretilha e o carbono, a gente marca o lugar exato onde você vai costurar depois. Essa parte de passar o carbono e a carretilha é muito importante que você marque certinho. Porque se você marcar errado aqui, quando você for costurar, você vai costurar no lugar errado, porque você marcou no lugar errado a carretilha e o carbono. Então essa parte aqui é importante que você siga exatamente o seu molde. Então eu risquei por esse lado do molde e o outro lado ficou todo marcado. E aí, quando a gente está trabalhando com o molde, a gente marca de um lado e para marcar o outro lado, a gente vira ao contrário e marca novamente apenas em cima do primeiro lugar que você marcou. E assim vai ficar marcado os dois lados. É só seguir todas as linhas que você já marcou da primeira vez. Por isso que é importante marcar tudo certinho, porque vai ser a sua linha base. Você vai usar essas marcações para fazer o resto da roupa. Pronto! E agora, na produção da roupa mesmo, a gente tira os alfinetes, tira o molde do tecido e a sua roupa vai estar toda marcada com o carbono. Assim facilita bastante na hora de fazer suas costuras retinhas. Já fica a dica para sua costura ficar reta. Sempre marque certinho e siga a linha na hora de costurar. Bom, o próximo item que a gente usa bastante na costura é o abridor de casa. Ele também é um desmanchador de costura. Então ele a gente usa para abrir casinha de botão e também para desmanchar essas costurinhas que a gente faz e erra alguma coisinha, a gente usa para desmanchar também. Esse é um item que a gente usa bastante, quase o tempo todo. Os próximos aviamentos de costura são as bobinas de máquina. Na máquina doméstica e também nas máquinas industriais, a gente tem bobinas altas e bobinas baixas. Normalmente elas são transparentes, essas daqui são coloridinhas. Isso faz diferença na hora que você está costurando. Às vezes a máquina fica com barulho alto que você normalmente não tinha e agora você está vendo. Talvez possa ser a bobina, ou algum ponto está folgado também,
pode ser a bobina também, então tem que ficar atenta qual a bobina certa da sua máquina. Normalmente essas máquinas domésticas que são portáteis, que tem um caixotezinho e tem uma casinha da bobina, normalmente usa a bobina alta. Por exemplo, a máquina Janome 2008. Já essa bobina baixa, normalmente são as máquinas que não tem uma casinha própria da bobina, uma casinha separada. Ela a gente coloca direto na máquina. Normalmente essas máquinas têm um suporte, uma mesinha própria delas. Então normalmente a bobina baixa. Uma máquina que usa a bobina baixa, por exemplo, é a Singer Facilita Super, que é a que a gente vai mostrar hoje, mostrando como colocar linha nela. Então tem que ficar muito atento também à bobina da sua máquina. Bom, então esses são os aviamentos que a gente sempre usa na costura, na confecção de todas as roupas. É importante que você tenha esse kitzinho que vai te ajudar bastante ali no seu desempenho na costura. Caso você não tenha máquina em casa, eu vou te ensinar agora como costurar à mão. Então, com agulha e linha, eu vou costurar aqui no lugar que foi marcado com giz. Tá? É um pontinho atrás, fica bem firme também essa costura. Eu marquei aqui com giz e vou fazer essa costura. A linha está dobrada, estou fazendo com a linha grossa, que é para ficar bem visível. E vou começar daqui para lá, sempre fazendo um pontinho na ponta da linha. Aí eu vou fazer um pontinho atrás. Eu pego assim e vou fazendo o pontinho atrás que fica bem firme. Assim. E aí eu vou pôr a agulha aqui na pontinha onde eu deixei o finalzinho da agulha. Olha, finalzinho da agulha aqui. Aí eu vou fazendo um pontinho, fique bem firme. Pego novamente aqui nesse finalzinho aqui e vou costurando até o final. Fique bem fechadinho, igual a costura da máquina. Aí quando chega no final aqui, faz umas 3 vezes no mesmo lugar para ficar bem firme a costura, para não soltar. E aí, fiz bem firme, eu corto. Fica bem costuradinho, fica bem firme. Não solta. É mais demorado do que a máquina, mas também é uma opção para quem não tem máquina. Agora eu vou fazer um outro ponto para segurar a costura. Quem não tem nem zigue-zague, a máquina com zigue-zague nem overlock, nós usamos essa outra opção para o tecido não ficar desfiando. É o ponto de chuleado, o chuleio que nós vamos fazer. Aí eu vou fazer aqui nas voltinhas. Aí não corre o risco de ficar soltando o fio, tá bom? Então eu vou fazer esse pontinho agora. Eu pego assim, sempre começando aqui da pontinha com um fio só, não são 2 perninhas de linha. Aí eu deixo uma solta e vou fazer o pontinho aqui. Aí eu vou fazendo isso aqui, ó. Faço isso. Tá vendo? Põe a linha pra trás, assim.
dou um espaçozinho de menos de 1 centímetro e vou fazendo no tecido todo. Ó, e fica bom também. Então esse aqui é o pontinho de chuleado. Então, agora finalizei o ponto de chuleado, fiz pelo lado, aqui, aí é importante fazer dos dois lados, aí faz desse lado aqui também. Esse ponto substitui o overlock ou o zigue-zague, tá? Então a costura fica bem firme e não desfia o tecido, tá bom? Então não tem problema você fazer à mão. É mais demorado, mas tem a mesma eficácia do overlock ou do zigue-zague. Tá pronto o nosso paninho, nosso e-mail. Bom pessoal, então vamos colocar a linha na máquina Cinja Facilita Super, que foi o modelo de máquina que eu comentei com vocês no vídeo. Para essa máquina aqui, a gente usa essa bobina que é baixa. Toda máquina que tem esse pedacinho onde encaixa a bobina diretamente dentro dela, a gente usa a bobina baixa. Já aquelas outras máquinas que tem uma casinha própria da bobina, a gente usa a bobina alta. Elas têm um pouquinho de diferença. Se você não observar isso, a sua máquina pode ficar com barulho esquisito e ficar desenfiando o ponto da agulha também. Então precisa observar isso. Se o seu modelo de máquina é baixo ou é alto, tá bom? Ó, tem uma diferencinha. Nesse caso da Cinja Facilita Super, a gente vai usar então a bobina baixa. Então, para a gente colocar primeiro a linha na bobina baixa, a gente precisa de uma linha. Eu peguei esse tubinho de linha aqui e a gente vai encaixar nessa região aqui de trás. Então, para colocar a linha, a gente deixa a linha solta para cima, nessa partezinha aqui para cima. Aí eu vou encaixar aqui. E aí tem essa tampinha que eu encaixo aqui também, para esse tubinho de linha não ficar soltando. E aí, com essa ponta de linha, eu vou passar nessa partezinha bem aqui. Então, com a linha assim, eu passo por baixo. Ó, passei por baixo. E agora, com essa linha aqui pelo lado esquerdo, eu vou vir com ela pra cima. Pronto. Prontinho. E agora, a gente vai passar nesse pedacinho bem aqui, que eu faço uma voltinha. Então, eu venho com a linha reta e passo uma voltinha, uma curvinha. Pronto. Aí aqui agora, eu vou encher a bobina. Depois, eu ensino a colocar o resto da linha no restante dos outros pontinhos aqui. Então, agora, para encher a bobina, você pode encaixar a linha nesse pontinho aqui da bobina, mas eu acho mais fácil só encaixar, enrolar a linha aqui um pouquinho, só para firmar, para não ficar soltando. Ó, só enrolo um pouquinho. Então, depois que eu enchi a bobina um pouquinho, só para a linha ficar firme, eu vou encaixar essa bobina nesse pezinho aqui da máquina. É importante que a linha esteja solta para o lado esquerdo. Ela não pode estar assim ao contrário, para o lado direito. Ela precisa ficar solta para o lado esquerdo. E aí eu vou encaixar nessa pecinha. Essa pecinha, ela também, primeiramente, precisa estar por esse lado esquerdo e não assim, ó. Assim ela tá virada para o lado direito, assim ainda não. Eu encaixo essa bobina, pronto, e agora sim eu coloco aqui no lado direito. Por quê? Porque agora essa pecinha da máquina vai girar e vai encher a bobina. Só que se eu começar a apertar no pedal agora, aqui começa a encher, mas a agulha fica mexendo, ó.
a agulha fica mexendo. E isso é um pouco perigoso porque pode quebrar a sua agulha. Então a gente precisa travar a agulha para ela não ficar indo para cima e para baixo. Então, para travar ela, na sua máquina sempre vai ter algum botãozinho que dê para fazer isso. Nessa máquina Cincha Facilita Super, ela tem um botãozinho aqui nesse pedalzinho. A gente aperta o botãozinho, pronto. E agora, quando eu apertei o botãozinho, a agulha não vai mais ficar mexendo. Pronto. Então, só aqui que tá rodando e enchendo a bobina. Vou colocar só um pouquinho de linha só para mostrar. Quando você for colocar e estiver fazendo uma peça inteira, você pode colocar mais linha para durar durante a peça toda. Mas tem que ter cuidado porque não pode encher tanto a bobina até a bordinha dela, porque tem risco da sua bobina explodir, ela pode quebrar, tá? Então também não pode colocar muita linha até a bordinha para ela não ter risco de explodir, tá bom? Bom, depois que colocou aqui, a gente aperta todos os botões que a gente apertou, no caso voltando, né? Aqui nesse pedalzinho, a gente volta para o lugar e aqui a gente volta para o lado esquerdo. Pronto. Aí agora a gente tira a bobina. A bobina está cheia o suficiente. E agora eu vou continuar aqui. Então aqui eu já tinha passado aqui nessa parte de trás e dado uma voltinha nesse pedacinho. E agora com a linha eu passo dentro desse pedacinho aqui também, ó. Pronto, só para ficar encaixado aqui também. E agora eu venho aqui, desço e subo para encaixar nessa peça. Então aqui pelo pedalzinho eu subo essa pecinha aqui e com essa linha eu venho, passo por dentro, subo a linha e passo dentro dessa pecinha. Aqui, você também, se a sua máquina não tiver isso de encaixar ela por trás, você pode só enfiar a linha da direita para a esquerda. Só para ela ficar presinha assim, ó. Pronto. Aí agora tem essa outra pecinha onde eu dou duas voltinhas. Uma, duas. Pronto. Aí aqui também tem outra pecinha bem pequenininha que fica aqui e eu também passo por trás. Pronto. E agora a gente coloca na agulha. Sempre tem que cortar a pontinha da linha para ficar mais fácil. Aqui a gente desce o pedalzinho também para ficar mais fácil. E puxa a linha. De frente para trás. E agora eu subo de novo o pezinho e a gente vai encaixar a bobina. Para encaixar a bobina, isso é muito importante também. Você precisa deixar a linha solta para o lado esquerdo. Se ela ficar solta para o lado direito, vai ficar errado e a sua máquina vai ficar desenfiando a agulha toda hora. Então precisa ficar atento a isso também. A linha precisa ficar solta para o lado esquerdo. Isso daqui é especificamente para essa bobina baixa. Quando você vai encaixar a bobina alta naquelas máquinas que tem a casinha da bobina, já é ao contrário, a linha fica solta para o direito. Então é outra questão. Nessa daqui que a bobina é baixa, então a gente deixa a linha solta para o esquerdo e encaixa ela aqui. Encaixa ela dentro da máquina. E aí, aqui dentro da máquina tem uma pecinha onde a linha também precisa passar. Então a gente segura a bobina e vai ter uma aberturinha para a linha entrar. Então a gente só puxa a linha. Pronto. Quando a gente vê que travou, aí tá pronto já. E para pegar essa linha de baixo, a gente segura essa linha de cima, mexendo esse pedal, a gente gira para frente até a agulha descer e subir. Então, ó, eu giro para frente até a agulha descer e subir de volta. Quando ela sobe de volta, ela sobe com a linha de baixo. Pronto. Aí a gente fecha aqui e a máquina está prontinha para usar. Aqui nessa máquina aqui, a gente tem algumas configurações que é própria da máquina, que no caso aqui ela tá marcando que é a costura reta, é o que a gente quer no caso primeiramente. Então aqui tá sempre na costura reta e aqui a gente define o tamanho do zigue-zague.
quando a gente precisa fazer zigue-zague. O zigue-zague é bom você usar quando você quiser substituir o overlock, caso você não tenha overlock. Então você pode usar o ponto de zigue-zague e também funciona como ponto decorativo também. Mas normalmente a gente usa sempre aqui na costura reta, né, para as costuras normais. Aqui são pontos decorativos dessa máquina. Então essa partezinha aqui a gente define o ponto decorativo que a gente quer. Se a gente só quiser costura reta, a gente deixa aqui no A mesmo. E aqui você pode escolher um ponto decorativo e ir marcando. Aqui também, esse pedacinho define a posição da agulha. Por exemplo, aqui ela está posicionada no meio. Então aqui, ó, no pezinho da máquina, ela está no meio. Mas você pode girar para o lado direito e para o lado esquerdo também. Vai depender do que você está fazendo também, né? Se for pregar um zíper, por exemplo, às vezes a gente muda o ladinho aqui. Aí depende. Também se você quiser fazer alguma costurinha específica. Mas no caso, a gente sempre deixa aqui no botãozinho do meio mesmo. Tem que ter cuidado quando você for mexer nisso aqui e observar o calcador da sua máquina também. No caso, essa máquina aqui tem um calcador abertinho. A agulha ela pode ir para a direita e para a esquerda, que ela não vai bater no pezinho da máquina. Só que tem alguns tipos de pezinho que é só uma aberturinha só para a agulha ficar marcada no meio. E aí, se colocar nesses outros pontinhos aqui, pode quebrar a agulha. Então eu tenho que ficar atento a isso também. Esse pezinho aqui é próprio dessa máquina e ela pode usar para os dois lados. Outro ponto também da máquina é esses numerozinhos aqui. Esses números definem o tamanho do ponto da sua costura. Então é o espaçamento entre os pontos. Normalmente a gente deixa no 2,5 ou no 3 para a maioria das costuras, mas isso também pode variar um pouco. Se for um tecido muito grosso, jeans, brim, várias camadas de jeans, por exemplo, a gente pode deixar o ponto um pouquinho maior, tá? E se for um tecido muito fino, a gente pode deixar um pouquinho menor também. Então tudo isso vai variar, você vai vendo ali a necessidade do tecido. Mas a maioria dos tecidos a gente deixa no 2,5 ou 3, por aqui. E já esse pontinho aqui, esse botãozinho, aliás, é o botão de retrocesso. Quando a gente aperta ele, a máquina faz o retrocesso, ela costura para trás. Então, sem apertar, a máquina fica costurando para frente mesmo. E quando a gente segura, a máquina vai costurando para trás. Prontinho! Bom, agora que você já colocou linha na sua máquina de costura, é importante que você treine, principalmente se você for iniciante da costura. É bom que você pratique linhas retas e linhas curvadas. Então, para você praticar, é legal que você desenhe linhas retas em um pedacinho de tecido. Você pode fazer isso até em um papel, ajuda também. Então, você faz linhas retas, para você ter como base, e você pode também fazer linhas curvadas. Para quê? Para você ir treinando a sua coordenação motora e se ajustando. Então, vamos começar. Eu vou encaixar o tecido no posicionamento certinho e aqui embaixo, nessa partezinha, a gente desce o pezinho da máquina. Na hora de começar a costurar, é bom que você segure essas duas linhas aqui atrás, para ela não embolar aqui embaixo do tecido. Então você segura ela e aperta. No começo da costura é legal que você faça o retrocesso. Para fazer o retrocesso, você aperta no botãozinho aqui. Esse botãozinho ele varia o local dele em cada máquina. Nessa máquina aqui, ele fica aqui, é só a gente apertar esse botãozinho. Em outras máquinas, depende. Às vezes fica aqui, às vezes fica aqui algum lugarzinho de apertar também, então pode variar. Então, para você fazer o ponto de retrocesso, você aperta e segura. Você vai costurar segurando esse botão. Então, quando você aperta, a máquina costura para trás. Então, ela costurou para trás. E esse pontinho ele serve para reforçar a sua costura. Então, quando é algum lugar que a gente força bastante, a gente passa um pontinho de retrocesso. Depois, é só continuar reto. O ponto de retrocesso, normalmente, é só uns 3 pontinhos. O que é esses 3 pontinhos? É 1, 2, 3.
só para não ficar muito retrocesso e caso precise desmanchar, não fique difícil. Então o ponto de retrocesso é só uns 3 pontinhos. Então você vai e volta, depois vem de novo. No início é bom que você pratique esse ponto de retrocesso, então faça o pontinho de retrocesso aqui no final também. Você segura o tecido, as duas bordinhas do tecido, aperta o botão e segura. 1, 2, 3. E depois costura pra frente de novo. Na hora de tirar, lembre sempre de levantar o pezinho da máquina e posso tirar daqui. Para puxar, é bom que você mexa essa ferramentazinha aqui atrás para facilitar, ó. Assim sai com mais facilidade. Sempre corte as pontas de linha. Pronto, costura reta. Então você pode fazer isso várias vezes para você ir treinando a sua costura reta. E também treine a costura curvada. Nessa partezinha aqui, você sempre vai costurando devagarzinho, para ir mais fácil. Quando você estiver costurando, é importante o posicionamento das suas mãos. Uma vai aqui na frente e a outra um pouquinho mais nessa parte de trás, para você ir guiando o tecido. Nenhuma mão pode ficar muito firme, muito forçando o tecido, nem puxando, nem segurando muito ele. O tecido precisa andar com leveza. Você que vai conduzindo levemente. Então, uma mão um pouquinho mais para trás e a outra um pouquinho mais à frente. Em lugares que tem curva, você precisa ir bem devagarzinho. Caso tenha algum lugar que é muito curvado, você pode deixar a agulha aqui embaixo, dentro do tecido e da máquina, e você levanta o pezinho. E aí você pode girar um pouquinho o seu tecido. Isso facilita em lugares que tem curva. Depois é só continuar sua costura, mas como a agulha estava aqui embaixo, seu tecido não sai do lugar. Pronto! Então é bom que você pratique bastante, tanto costuras retas como costuras curvadas, porque tudo isso vai melhorar o seu desempenho na produção de peças de roupa e acessórios. E aí, curtiu? Esse foi o nosso workshop Costura com Detalhe. Nós nos esforçamos para trazer aulas claras e diretas para você conseguir entender essas técnicas básicas, que são fundamentais na costura, e com o tempo você vai elaborando e deixando as suas roupas mais sofisticadas. Meu desejo é que realmente você faça tudo isso aí na sua casa, e aqui queremos melhorar cada vídeo, por isso nos conte aqui nos comentários o que você achou das aulas e o que você quer ver por aqui sobre costura, ok? E olha, ao longo desses dias eu te prometi um presente, não foi? E é por isso que estávamos pensando em como trazer algo que pudesse ajudar pessoas que estão iniciando na costura do zero, porque normalmente nessa etapa ainda não temos um guia e alguns modelos para seguir. E por isso estamos liberando para você 3 moldes básicos para você conseguir fazer algumas peças na sua casa. E esse pacote de moldes ainda contém um guia de ajustes para te ajudar caso você precise fazer alguma adaptação nos moldes. E você, iniciante na costura, não fique com medo de tentar fazer essas peças. Esses moldes são peças básicas para você tentar fazer na sua casa usando as técnicas que a gente te mostrou aqui nesse workshop. O link desses moldes está aqui embaixo na descrição desse vídeo para você baixar na sua casa e ainda compartilhar com quem você quiser. As aulas dessa semana estão na playlist Workshop Costura com Detalhe, para você conferir a qualquer momento, sempre que surgir aquela dúvida. Eu agradeço a sua presença e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!